Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 17ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cidadania e Práticas Educativas, realização dias 18, 19 e 20 de agosto de 2026. Cumprimento a equipe organizadora da 17ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica e todos os participantes. Esta comunicação propõe refletir sobre as contribuições da leitura literária para a formação cidadã no ensino superior, diante dos desafios da universidade contemporânea. A pergunta central é: de que modo a leitura literária pode contribuir para a formação de estudantes críticos, sensíveis à diversidade e capazes de participar de forma responsável da vida democrática? Essa questão toca no cerne da formação universitária, que deve ir além da preparação técnica e visar a tomada de decisões éticas e a compreensão das relações sociais. Para entendermos a urgência dessa discussão, olhemos para a nossa realidade. A 6ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, publicada em 2024, revelou que pela primeira vez na série histórica, a proporção de não leitores superou a de leitores no país. O levantamento aponta que 53% da população não leu sequer parte de um livro nos 3 meses anteriores, representando uma perda de 6,7 milhões de leitores. Esses números diagnosticam uma transformação na nossa relação com o conhecimento, afetando a concentração e o repertório. Esse cenário é intensificado pela cultura digital, na qual os estudantes chegam ao ensino superior habituados ao imediatismo de leituras rápidas, fragmentadas e mediadas por algoritmos. O desafio surge quando a velocidade informacional substitui a leitura reflexiva e o contato com fragmentos superficiais atropela o esforço cognitivo. No ambiente universitário, o reflexo é imediato, na fragilidade, na escrita acadêmica, dificuldades severas de interpretação e insegurança diante de textos densos, criando um abismo entre a trajetória escolar e o nível de exigência da formação superior. Nessa crise, a leitura literária consolida-se como experiência dispensável para a reconstrução do pensamento crítico. O crítico literário Antônio Cândido defende que a literatura não é um privilégio, mas um direito fundamental atrelado à formação integral, pois nos humaniza ao organizar emoções, moldar a nossa conduta ética. Essa humanização ganha sentido político com o estudioso Paulo Freire, para quem a leitura do mundo precede a leitura da palavra. No campo da cidadania, ler é interpretar realidades, identificar relações de poder e produzir sentido sobre a experiência vivida. Assim, a literatura transforma-se em prática de diálogo e autonomia intelectual. Como sintetiza Tsveta Todorov, a literatura pode muito, porque nos aproxima dos outros e forma para a cidadania, ao complexificar a experiência humana sem reduzir-se a lições de moral ou panfletarismo. Esse processo ocorre porque o ato de ler é ativo e responsível. Louis Rosenblatt e Hans Robert Jauss lembram que o leitor é um grande co-criador. O sentido realiza-se na transação ativa entre a obra, o contexto e o repertório de quem lê, tirando o estudante da passividade. Quando o texto literário se choca com o horizonte de expectativas do aluno, ocorre o amadurecimento intelectual. Essa postura ativa sustenta o que Martha Nussbaum chama de imaginação narrativa. Ela alerta que uma educação voltada apenas para a eficiência técnica corre o risco de formar profissionais cegos para a alteridade. Como a democracia exige escuta e responsabilidade, a literatura expande nossa capacidade de exercer a empatia. Práticas pedagógicas e descolonização para consolidar essa postura, as contribuições de Hildo Cosson e Teresa Colomber são indispensáveis. Cosson propõe o letramento literário e a criação de uma comunidade de leitores, em que o debate orientado transforma a divergência de interpretações em ampliação de horizontes.
Colomer lembra que a formação do leitor exige mediação docente e progressão metodológica, articulando fruição e crítica. O desafio não é baixar os níveis das leituras, mas criar mediações para que os alunos acessem a complexidade. Henry Giroux vê o professor como intelectual transformador que organiza o encontro ético entre o texto e o leitor. Isso se ancora na emancipação intelectual de Jacques Rancière, reconhecendo o estudante como sujeito capaz de reconstruir conhecimento por si, explorando a literatura como uma obra aberta, termo teorizado por Humberto Eco. Em tempos de polarização, essa abertura educa para lidar com a pluralidade do mundo. Ampliar esse espaço exige diversificar as vozes na sala de aula. Silviano Santiago, ao teorizar sobre o entrelugar do discurso latino-americano, ensina que a literatura produzida em contextos periféricos e pós-coloniais desloca hierarquias e afirma a sua diferença. Trazer essa perspectiva é fundamental para a reparação histórica de vozes marginalizadas. Como pontua Leila Perron Moisés, embora mude de suportes, a literatura permanece como um exercício perene de liberdade. Em uma era de padronização algorítmica, ler é um ato de resistência, o direito de demorar-se e duvidar. Michel Petit demonstra que a arte de ler fornece o arcabouço simbólico para que indivíduos atravessem crises e reconstruam a si mesmos, reconhecendo a dignidade das trajetórias dos estudantes. Na prática, o ensino de literatura enfrenta 4 desafios imediatos. Primeiro, formar a persistência diante de textos longos e densos. Segundo, criar mediações acessíveis sem diluir a complexidade das obras. Terceiro, descolonizar o currículo, incluindo ativamente literaturas brasileiras, africanas, indígenas e latino-americanas. 4. Utilizar instrumentos teóricos sem que a teoria engula o texto. Equilíbrio defendido por Carlos Reis. Para operacionalizar essas diretrizes, 4 ações são urgentes. Priorizar a leitura integral de obras, combinar leitura individual, debates coletivos e escrita autoral. Integrar tecnologias como podcast de fóruns de forma inteligente como portas de entrada. E reformular a avaliação valorizando a interpretação e autoria em detrimento de memorização de datas e biografias. Agradeço a todos pela atenção. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.